Um excelente dia para você, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Tiago Souza e está no ar o meu, o seu, o nosso IDCast. É isso mesmo, IDCasters. Nós estamos aí na 8ª edição do podcast mais abençoado do Brasil. E hoje eu estou aqui com o nosso grande amigo, Pastor Lucas Santos. Que satisfação recebê-lo em nossos estúdios, pastor. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, meu irmão, meu amigo, que estou conhecendo hoje, agora. O interessante do cristão é isso, né? Acabamos de nos conhecer e eu já chamo de meu amigo. É verdade. Mas é amigo do meu amigo, é meu irmão. Sobretudo, meu irmão em Cristo. Uma alegria participar do IDCast. Posso falar que conhecia de ouvir falar e acompanhar pelo YouTube. Só que hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma noite aí abençoada com essa troca de experiências e o nome do Senhor Amém. Será glorificado. Sem sombra de dúvida. Então você já percebeu aí, meu amigo, minha amiga, que essa edição vai ser uma grande bênção. Afinal de contas, cada edição uma melhor do que a outra. Deus tem falado aqui de várias formas através dos nossos amigos, pastores, pastoras convidados. Nosso pastor Lucas Santos, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Baluarte, lá no Embu das Artes. É isso, pastor? Isso, Embu das Artes. Mais precisamente, a nossa sede está no Jardim Santo Eduardo. Temos mais uma congregação em um bairro próximo chamado de Jardim Dom José. Estamos lá trabalhando para Jesus. Glória a Deus. Muito bem, antes de começar esse bate-papo maravilhoso, IDCasters, você, meu amigo que está chegando hoje, você, minha amiga que está chegando nesse exato momento, olha, se inscreva nesse canal. Cadê o se inscreva? Olha lá, vai aparecer na tela aí. Isso, olha lá, curta, dá o seu joinha, se inscreva nesse canal e compartilhe. Olha, é muito importante para a divulgação desse trabalho. Então, dá uma ajuda para a gente aí, né, pastor? Exatamente. Eu sou inscrito, já mandei o link aí para pelo menos mais 10 amigos para se inscrever lá no canal. E o canal, eu tenho percebido, acompanhado semanalmente, que ele tem crescido. É verdade. O número de inscritos todos os dias. Isso é bênção. É verdade. Pastor Tiago. Que bênção. Muito bem. E não podemos nos esquecer, tá vendo esse QR Code aqui, ó? Ajude o Projeto Alagoas. Lá no primeiro episódio, no episódio de inauguração aqui, nós recebemos, pastor Lucas, o pastor Roberval, e ele contou toda a dificuldade que é lá no sertão de Alagoas. Então, aponte aqui, ó, tá vendo? Pro lado direito, a câmera do seu celular e deixa Deus te usar com aquilo que o Senhor colocar no seu coração, aquilo que o Senhor puder, a senhora puder, realmente faça com todo amor, tá certo? Muito bem. Hoje, com muito prazer e privilégio, nós recebemos os nossos estúdios. É muito bom saber que nós recebemos alguém que já é telespectador, que já está com a gente admirando o nosso trabalho, mas a honra é toda nossa, tá, pastor, recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito através da sua vida, do seu testemunho. Nós sempre começamos, pastor Lucas, a respeito da sua infância, né? Como é que começou a sua trajetória? Muitos já eram de família cristã, outros não, vieram de uma situação muito mais complicada, mas depois conheceram a Cristo. Hoje, quem está nos assistindo quer conhecer a história do pastor Lucas. Eu brinco, evangelista Tiago, que eu acho que eu nasci dentro da igreja. Porque assim, a minha bisavó, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, bisavó, bisavô, eles já eram assembleianos. Minha bisavó em Alagoas por parte materna e meu bisavô e bisavó por parte paterno na Paraíba. Então, nasci em um berço evangélico, tenho 5 irmãs,
Uma hoje mora em Goiás, as outras 4 aqui em São Paulo. Da minha família, eu sou do meio, o único homem. Coisa curiosa, hein, pastor? Nascemos no berço evangélico. Com o tempo, com o decorrer dos anos, a gente fica meio que enfraquecido na fé, titubeando em 2 pensamentos, aquela fase da adolescência. Mas aquilo que Provérbios diz, ensina o menino no caminho em que se deve andar. Verdade. E aí, nos primeiros apertos da vida, você lembra, opa, mamãe, papai me ensinou o caminho de Cristo. E aí não tem jeito, você volta, se entrega. E eu sempre dou um exemplo da ovelha, da pata não quebrada, mas destroncada. Enquanto você tem aquela ovelhinha meio rebelde, o pastor em Israel pega aquela ovelha e dá uma destroncadinha. Eu acho que eu sou essa ovelha. Olha. Então, quando a gente pensa em olhar para o Egito, você fala, não, jamais. Tudo que eu já passei na vida, tudo que me aconteceu, a gente não quer sair dos caminhos do Senhor. O melhor lugar para estar é os caminhos do Senhor. Tem um grande amigo nosso, inclusive assiste todas as edições, pastores, que é o presbítero André. Um grande abraço, o nosso maestro da nossa orquestra, que ele fala uma frase, eu acho interessante. Sempre ele diz isso nas suas ministrações. Não podemos dar nenhum passo para trás. É isso, né, pastor? Exato, é isso. É isso. Então, e a base sólida, em especial da minha mãe, por que eu digo da minha mãe? Porque o pai, ele saía para trabalhar, para trazer o sustento, para prover a família, a mãe estava ali. Olha, Lucas, quantas vezes eu lembro, eu soltando pipa na rua, ela vinha, pegava a linha, quebrava o pipa e ia embora. Olha só. E ela falava, olha, a irmã Isabel já começou a orar. E nós morávamos em frente à igreja. A rua, só atravessar. Irmã Isabel, irmã Heloísa, começou a orar, você precisa estar lá no culto. Às vezes com raiva, bicudo, bravo, chinela havaiana, de short. Mas fica, os ensinamentos ficam. E hoje eu me vejo, falo, poxa, essa semana no nosso culto, só para introduzir aqui o assunto, no momento da oferta, eu lembrei da minha mãe e do meu pai. Eu falei, poxa, todos os cultos meu pai me dava uma moeda. Eu falava, Lucas, essa aqui não é para comprar bala. Essa aqui você vai entregar no momento da oferta. Esse dinheiro é do Senhor Jesus. E hoje eu olhei minha filha, eu falei, nossa, eu não dei nada, não estou ensinando. E a gente começa a se cobrar e entender que aquilo que nós somos hoje, houve uma base da família, do pai, da mãe, da avó, dos irmãos, dos amigos que investiram nas nossas vidas. Pastor Lucas, é muito bom escutar isso e a gente percebe, né, o quanto que realmente um investir, principalmente nas crianças, na formação, claro, acadêmica, mas sobretudo espiritual, o quanto que isso faz a diferença, porque por mais que vai para um pensamento ou um caminho que não deve, mas fica o ensinamento da palavra de Deus, não é isso? É uma coisa impressionante. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Se o traficante chegar primeiro, lascou. Então, é verdade, é verdade. Isso aí fica uma dica, ou melhor, até mesmo um ensinamento para quem está nos assistindo, né? Eu sempre gosto de falar isso, pastor, porque às vezes a pessoa tem uma oportunidade, não só de levar o filho para a igreja, que é fundamental, mas de ensinar dentro de casa. Dar o exemplo, né? As pequenas ações, as coisas simples é onde está as melhores coisas, as coisas que mais ficam, né, pastor? Exemplo, sobretudo o exemplo. Não adianta, por exemplo, eu não ingerir bebida alcoólica e falar para o meu filho, olha, você não pode beber, mas o senhor bebe. Mas o senhor joga no bicho, mas o senhor faz isso. Então a criança vê, a criança observa
E a criança tem essa percepção que talvez nós adultos não temos com facilidade, que é perceber atitudes. É verdade, é verdade. Bem, então o pastor foi crescendo, né? O Lucas, que gostava de soltar pipa, Jogar bola. jogar Sonho bola. de ser jogador de futebol. É mesmo, pastor? Posso revelar alguns sonhos? Opa, deve, o espaço é seu. Ó, sonhos. Acho que todo menino, irmã Cíntia, Thaís, sonhos na adolescência. Ser jogador de futebol, acho que todo menino de periferia, em algum momento, já fiz várias peneiras já também. pensou. Nossa, quantas vezes. Eu tive a ilusão que eu seria jogador. Outro, eu entrei em um grupo de dança, de black, break, Olha dança só. de rua. E assim eu queria tal, ser dançarino e bombar. Não tínhamos as redes sociais, né? Verdade, Mas tínhamos os encontros. Sim. Praça do Campo Limpo. E minha mãe, Lucas, você é crente. Eu comprava aquele CD do Eminem e colocava em casa. Quando ela estava chegando, eu ia lá, corria, tirava. O pai tá vindo, esconde. Então, tentei ser dançarino de Blake. Gostava demais de dançar forró. Olha só! Ó, forró. a banda Calypso perdeu um dançarino. Meu Deus do Sabe céu. aquela época que você quer ser descolado e tal, aquela coisa. Quer chamar atenção. Quer chamar atenção. E assim, no fundo, se não vigiarmos até os dias de hoje, a gente fica titubeando em dois pensamentos. Porque o mundo, mas o pecado é ruim. O mundo, quando a gente fala, é sistema mundano, né? Não o mundo aqui. Que tem alguém não crente, que não é do meio, escutando, fala, mas você não é do mundo? Você é um extraterrestre? Não, tem sistema. O pecado, se alguém falar que ele não é bom, evangelista Tiago, deixa eu polemizar. Eu acho que a pessoa está equivocada. Agora, as consequências do pecado é o que pode te matar. Exato. A comida, ela pode ser boa. Agora, essa digestão, ela pode te fazer mal. Fica aí a primeira dica, né? Olha, pastor, inclusive, por incrível que pareça, eu estava falando exatamente, ensinando os jovens da nossa igreja, na escola dominical, justamente sobre isso. Quando eu disse a eles, olha, o pecado não é ruim, não. Ele é bom, mas ele tem consequências. O seu prazo é totalmente limitado, que é o prazer momentâneo, super momentâneo, e tem as suas consequências. Pesadíssimo. Aí teve uma jovem que até falou assim, então a gente pode dizer que o diabo ele é agiota, é como se fosse um agiota? Sim. E é fato. Estelionatário. Exato. Eu digo sempre da igreja que ele é o pai do estelionato. É isso. Ele te vende uma coisa que não existe. Isso. Ele te mostra uma situação que, na verdade, não é aquilo. É o mundo da Luluzinha. E dentro desses sonhos, meu sonho, eu falava, quando eu crescer, fazer 18 anos, vou embora de casa, vou entrar na academia. Olha o pensamento de uma criança. Vou entrar na academia, vou ficar com um braço desse tamanho, vou fazer umas 3 tatuagens, agora sim eu vou ser feliz, vou comprar o meu carro, vou rebaixar, colocar um sonzão. E minha mãe, Lucas, se você fizer uma tatuagem, se você se deseja, eu te perco para os céus, mas para o inferno não. Então, quanto vale a oração de uma mãe, o investimento de um pai e aquele trabalho contínuo de todos os dias? Você está ali teimando, lutando e o seu ente querido ele está investindo, colocando a Bíblia na sua cabeça, te ensinando no caminho, não o caminho, e aí fez toda a diferença. Nada é em vão. Nada em vão. E é interessante, pastor, o senhor falar isso, porque muita gente está nos assistindo e
eu tenho certeza que tem muitos jovens, ou adultos, enfim, ser humano, que talvez quer experimentar também algumas coisas lá fora, com essa sensação que, realmente deve ser maravilhoso, eu vejo A, B fazer isso. A gente sabe que a consequência ela é terrível. Terrível, terrível. Posso te falar uma teoria? Por favor. Teoria de Lucas Silva Santos. Não está nas histórias dos Hebreus, de Flávio José. Eu falo que o pecado é a teoria da cumbuca. Você põe a mão e não sabe o que vai pegar. Fulano fez isso, aquilo outro, que nós julgamos como comportamentos errados, e aparentemente não deu nada. A Chiquinha fez 1%, colocou a mão, morreu no outro dia. Então você não sabe o que tem dentro. Quais são as consequências? Então é muito arriscado. Isso é muito profundo. Você colocar a mão aonde você não sabe o que pode acontecer. É verdade. Muita gente está nos assistindo aí e faz a gente realmente repensar, analisar e ver que... Eu me lembro que tinha uma brincadeira, passava muito na televisão, né? Que colocava... tampava o olho das pessoas e colocava a mão lá. E às vezes era uma cobra, era um rato, enfim. E é exatamente isso o pecado. O senhor foi muito feliz com essa colocação, pastor. Teoria da cumbuca. Não vou esquecer, hein? Não vou esquecer de jeito nenhum. Então, o pastor, o Lucas, ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo, houve essa questão de um desvio no caminho. Mas quando foi que realmente o senhor viu que, opa, o que eu estou fazendo? Eu tenho um caminho e o caminho é Jesus Cristo. Quando é que foi, pastor? Eu tinha um amigo muito próximo chamado Luiz Cláudio. Esse rapaz, ele afastado do evangelho, ele começa a usar muita droga. E no começo era algo bacana. Festa, brincadeira, bagunça. E o que aconteceu com esse meu amigo? Ele começou a perder tudo. Pro fundo do poço. De modo que ele terminou aquele momento, aquela fase da sua vida, morando em um cômodo, com um colchãozinho no chão. Alguém que tinha uma vida financeira legal, ele perde tudo para as drogas. E ele era o meu melhor amigo, o mais próximo. Compartilhávamos das mesmas... O irmãozão, das mesmas ideias. E ele foi ameaçado de morte. Aquilo me gera um pânico terrível. Neste período, eu vou à igreja, estou indo na igreja, minha mãe me chamava, meu pai me chamava, e eu não entendi absolutamente nada. É aquilo, Thaís, que o apóstolo Paulo fala da consciência cauterizada. Isso. Eu vi o coral cantando naquela sede linda, e o coral cantava, Evangelista Tiago, meu Deus, protetor, sempre o Senhor. Meu Deus, não consigo entender o português. O pastor pregava, eu, sabe, no mundo da lua, ali sentado, mas sem pegar absolutamente nada. Só que um belo de um dia, em meio a esse caos, eu estou sentado na galeria das Assembleias de Deus Belém, setor 47, um cooperador, que é meu amigo, inclusive hoje, o pastor Claudemir Souza Silva. Opa, que maravilha. O pastor dá a oportunidade para ele pregar, ele traz uma mensagem sobre Judas. E aquela mensagem ele prega sobre a perca da sensibilidade de Judas. Mas sabe quando a palavra ela entra no coração que não tem ser humano nenhum no mundo, teoria alguma, que consiga explicar e falar assim, não, é Deus. E quando eu me percebi, falo muito forte, mas exatamente tudo o que eu estava passando. Ela entrou nas juntas e medulas. Exato. Quando eu percebi, eu já estava lá na frente, me reconciliando, chorando muito mesmo. E a partir daquele dia foi um divisor de águas na minha vida. Após esse período, já passei por altos e baixos, crise financeira, tudo que o senhor imaginar já me aconteceu. Mas quando a palavra entra
e você tem experiências com Cristo, é uma coisa que eu bato muito na tecla na nossa igreja. Eu falo, irmãos, não adianta você vir ao culto, né, de forma rotineira e você não criar relacionamento com Cristo. Uma hora fica chato. Uma hora fica chato, uma hora porque você está esperando não acontece, você vai desanimar. Agora, quando você tem a sua fé alicerçada na palavra, meu amigo, faça sol, chuva, morre gente, nasce gente, muda o presidente, acaba o mundo, você está alicerçado. Então foi o que aconteceu comigo, esse divisor de água. E aí eu queria ficar na igreja quarta, que era os cultos, sexta, sábado, dia com Deus, campanha, sabe aquele momento? Primeiro você, amor, nossa, primeiro amor. Muito gostoso, muito gostoso. Muito gostoso. Pastor Lucas, e assim, eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor e gostaria que o senhor explicasse para todos que estão nos assistindo. A primeira essa é pro crente, tá? E depois a pessoa que ainda não se converteu, que nós temos vários telespectadores, inclusive um grande abraço, Idcasters, um grande abraço a todos. A primeira é pro crente. Então, por que às vezes tem aquele que está nos assistindo, ele já não tem mais vontade de ouvir uma pregação, ele já não tem mais vontade de ir nos cultos com frequência, vai uma vez por semana e olhe lá. Qual que é a principal razão para isso acontecer, Pastor Lucas? Pode ser algumas razões. Primeiro, esfriamento espiritual. Segundo, se esse crente, se ele não tiver uma base espiritual e, sobretudo, experiências com Deus. Por que eu digo experiências com Deus? Porque às vezes essa outra pessoa ela tem muito conhecimento bíblico, mas não tem experiências com Deus. Sabe aquela coisa da oração a sós, da leitura da palavra quando ninguém está te vendo, de estar ali do carro e falando com Cristo. Isso você vai o quê? Desenvolvendo relacionamento. A partir do momento que você perde isso, você começa a ir à igreja como se fosse um shopping. E com o tempo perde a graça. Fica uma coisa genérica. Estou indo porque minha esposa vai. Estou indo porque se eu não for, o pastor me manda mensagem. Porque vão pensar que eu estou desviado. É isso. E aí, com o tempo, você desanima. Muito bem. E a segunda pergunta, pastor, é para o não crente, né? O que fez? Porque às vezes a pessoa está olhando assim e fala, poxa, mas o Lucas estava nessa condição, tinha se afastado, não queria mais saber de igreja e repentinamente uma palavra tocou no coração dele de tal forma que mudou a vida dele, independente das circunstâncias que vieram, ele mudou. O que faz isso? Para quem não experimentou isso ainda. É a palavra de Deus. Nós temos, evangelista Tiago, um buraco na nossa alma, no nosso ser, como seres humanos, que não é o clonazepam que vai preencher, não é o diazepam. Estou falando para você que está em casa assistindo, não é o fluoxetina, o cetralina, o rivotril, não é a cocaína, a maconha. Olha só. Existe um espaço na sua vida que é direcionado para o Espírito Santo de Deus. Nós somos um ser tricotômico: corpo, alma e espírito. E essa é para você que ainda não é evangélico, para você pensar, raciocinar e meditar nisso. Nós somos corpo, alma e espírito. Pastor Lucas, o que é o corpo? É isso que você está vendo, essa pele aqui, isso aqui é o meu corpo, é um envelope. A minha alma é a sede das minhas emoções, o meu ser, o meu estar, a minha vontade. E o meu espírito, que para fazer essa divisão, que alguns teólogos entendem que é a mesma coisa, eu sou de uma linha, penso de acordo com uma linha que não é, o meu espírito, ele foi colocado em todos os seres humanos, é algo especificamente para se relacionar com o Criador. Então o homem ele pode estar
numa condição de desastre, numa condição de extremo pecado, ele tem essa necessidade de se relacionar com Deus. É por isso que o buraco existencial ele não pode ser preenchido por remédios, por drogas, por festas, por baladas, por prostituição. Ele vai ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Você só será completo quando você entender que esse buraco existencial não é o seu marido que vai preencher, não é a sua esposa, não é os seus filhos, não é a sua mãe que já morreu, é o Espírito Santo de Deus. E ele está aqui, né? Aleluia! Onde dois ou mais estiverem falando o meu nome, ali eu estarei. E deixar eu pregando. Mas olha, foi muito importante porque, claro, quem já conhece sabe que a atuação do Espírito Santo, pastor, ela faz mudanças assim extraordinárias. É uma nova criatura, Sim. né? Mas para quem não conhece, é importante ouvir isso que o senhor falou, para que a pessoa venha abrir um entendimento e venha entender que sozinha não vai conseguir. Não vai conseguir. Precisa realmente entregar a sua vida a Jesus dar o braço Cristo. a torcer. É isso, não tem jeito. Não tem jeito. Você pode ter dinheiro, o dinheiro não preenche. Você, homem, pode sair com a mulher mais bonita da face da terra. É verdade. Você sai hoje, daqui 40 minutos, 2 horas, o vazio tá lá. Vai chorar em casa e tomar remédio para tentar dormir, porque vai ficar a noite inteira rolando na cama, e haja Rivotril, e haja clonazepam, e haja diazepam, e haja fluoxetina e não dorme. Por quê? Aí você pega um crente cheio do Espírito Santo de Deus, sem dinheiro, duro, com dente quebrado, mas dorme, ronca e tá pronto para ir pro céu. Tá em paz. Tá em paz. Morrer, como diz Paulo, é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. É isso mesmo, pastor. E durante a sua vida, o senhor chegou um momento que o senhor viu realmente esse vazio assim por conta dos pecados, das coisas deste mundo, pastor? Sim, não tenha dúvida. Chega um momento das nossas vidas que a gente não vê graça em nada. É verdade. Não vê graça em nada. Teve um episódio da minha vida que eu lembro assim, todas as vezes eu até me emociono algumas vezes, que o que me preenchia em alguns momentos, por incrível que pareça, Rafa, era assistir no sábado à noite ali o Zorra Total, dar risada um pouquinho, mas depois nada tinha graça. Você se sente só, abandonado, triste, sozinho, desanimado, desiludido. Hoje, tem vez que você está aí, por exemplo, quando nós iniciamos o ministério, eu pregava para 2, 3 pessoas, mas numa alegria, num contentamento, parecia que tinha 1 milhão de pessoas na minha frente. Isso aí é a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pastor, e aí como é que começou realmente o senhor se jogar de corpo, alma, na questão das coisas de Deus? O senhor teve um momento que se via como pastor, poxa, eu vou ser um pastor. Como é que foi? Conta pra gente. Então, aí, né, quando eu tenho esse encontro, eu começo a me lançar. Então, todos os trabalhos da Igreja Presente, Esquadrão da Vida, evangelização à noite, manhã com Deus, vigília, semana de Pentecostes no setor 14. Eu lembro de um episódio, evangelista Tiago, de eu ir a pé, ir de ônibus, sem o dinheiro da volta, na esperança de encontrar alguém para pedir uma carona. Eu falei, no meio de tantos conhecidos. Sabe aquele momento que todo mundo desaparece? E aí eu lembro de uma vez, foi a última vez que eu fui, adolescente, moleque. Eu tô voltando a pé com um amigo, todo mundo sumiu, vamos até o Vazame, na Canela. E Deus usou uma irmã no meio da rua, uma senhorinha, falou, moço, eu te vejo pregando em algumas nações. Eu falei, Jesus, se eu não saio de Embu das Artes por nada, no máximo, de Embu para Pinheiros. Eu falei, amém, Deus abençoe, pensando, meu Deus, e a passagem para ir embora? Mas vamos a pé. E para honra e glória do Senhor,
aquela profecia hoje eu posso dizer que se cumpriu. Meu Já Deus. preguei na Argentina, já preguei no Olha Paraguai, só. na Bolívia, em diversas cidades. Falei, ó, Deus, ele é fiel Aleluia. naquilo que ele nos promete. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E, pastor, a família, ela está inserida em que contexto aí? Como é que Deus abençoa a vida do Senhor com a família? Aí eu congrego, à época congregava em uma sede. Isso que o senhor estava no Belém. Isso, grande. Você não tem tanto espaço É. para trabalhar. Mas o meu pastor, ele falou, Lucas, todos os sábados nós temos oração aqui das 10 às 11 da noite. A partir de hoje, essa chave aqui é do senhor. Como eu morava em frente, o pessoal via pegando a chave em casa, emprestado. Irmão Maria, presta um ferro para passar roupa. Irmão Maria, recebe o missionário aí. Me deu a chave, ó, a partir de hoje você é o responsável pela oração. Falei, amém, pastor. Então abri a oração, abri a igreja, orávamos de joelho, quando dava 15 para as 11, eu colocava os irmãos em pé, cantávamos o hino da harpa, lia-se uma palavra e cada um para sua casa. Isso eu fiquei 5 anos, todos os sábados. Faça sol, chuva, caia-se um raio, a minha função era aquela. E num determinado momento, Thaís, eu decidi faltar um dia. Na verdade, cheguei atrasado, porque eu fui no casamento de um amigo. E hoje, a pessoa que é minha esposa, ela estava começando aí na oração, mas por ser uma igreja grande, nós não nos conhecíamos. E aí ela disse para mim o seguinte, falou, olha, o senhor não veio ontem para a oração, os irmãos ficaram aqui do lado de fora esperando. Eu falei, não, é que eu cheguei atrasado e fui um casamento. Ah, então o senhor trocou a oração Te deu uma dura. por algumas coxinhas, quibes e risole. Ela falou, mas me passa o seu telefone, que aí quando você não for, eu te mando um message. Nós não tínhamos a figura do WhatsApp. Em 2010, finalzinho de 2010 para 2011. Ah, tá bom. Aí eu passei, não sei se passei naquele dia, porque eu não andava com o celular, não lembrava o número de cor. Passei 2 dias depois e começamos a conversar. Eu olhei para esse meu amigo e falei, eu acho que esse santo quer reza. E mandando mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que santo quer reza. Opa. É alguma coisa, né? Não sei. E ali na oração, nos conhecemos. 5 meses depois, não aconselho ninguém a fazer isso, nem porque eu fiz, eu vou te aconselhar a fazer o mesmo. No meu caso, deu certo. Mas a possibilidade, a probabilidade de dar errado é muito grande. Em 5 meses, nós namoramos e casamos. E estamos casados até hoje, vai para 12 anos. Que coisa maravilhosa, hein? Temos uma Depois filha. de uma dura dessa, veio Temos esse uma filha de relacionamento. 10 anos. Meu Deus. Filha de 10 anos. E Qual que é o nome da sua digníssima esposa, pastor? está nos assistindo, vai nos assistir. Fica à vontade. Daniela Viviane Rufino dos Santos. Ela falou, ai meu Deus, como eu sou. Eu ia falar, como eu sou feliz em ser casado contigo. Isso tudo no Ministério do Belém. Do Belém. Ok. Do Belém. Lá eu nasci, cresci, fui separado do cooperador. O dia que meu pastor me separou, Tiago é cooperador, eu quase não dormi à noite. Tamanha emoção. Falei, cooperador. Os meus amigos mais próximos da época, até hoje, nós chamamos uns aos outros, aí é Everton Santiclé e companhia, nós chamamos de COP. A abreviação de cooperadores. Porque pensa no emoção. Chegávamos na igreja, a ceia é até hoje, 3º domingo, pela manhã. E o pastor Israel Elias de Mello, que foi um paizão para mim, tudo que eu aprendi foi com ele. Nossa, uma pessoa que eu amo mesmo. Ele fazia a consagração, iniciava-se às 6 da manhã, ia até às 8h30, tinha uma pausa e 9 da manhã começava a ceia. Então, 6 da manhã, eu falava aos cooperadores,
eu preciso dos senhores aqui pelo menos 5h30 da manhã. E eu, 5h30 da manhã, estava lá, mas numa alegria, como se tivesse assim, ganhado na loteria R$1 milhão. Cooperador, aquela coisa, aquela postura na porta. Bom dia, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo. Para servir ceia, então, o dia que os diáconos, alguns faltavam, ó, o diácono fulano de tal faltou, você vai cobrir ele. Nossa, Era uma satisfação. uma satisfação. Este é o cálice da nova aliança. Este é o corpo, uma emoção, aquela luvinha, aquela... Ia para as reuniões do Belém, mas numa felicidade. E hoje você vê que esse desejo, ele está meio que se perdendo. Descrédito total, né, pastor? Descrédito total. Reunião de obreiro. Primeira vez que eu cheguei no Belém, Rua Conselheiro Cotegipe, 273, em uma reunião de obreiros, que eu vi, Thaís, aquele monte de homens cantando trabalhadores do Evangelho. Eu falei, Jesus, que coisa linda. Muito feliz, muito feliz. A gente fazia a obra de Deus ali com garra, com felicidade mesmo. Louvado seja Deus. Sabe o que eu percebo, pastor Lucas? Que devido à correria do dia a dia e assim, a luta pela sobrevivência, ela está cada dia maior. Essa aqui é a verdade. As pessoas estão muito fadigadas mais do que nunca e têm deixado de fazer sacrifícios. Poxa, o que é o sacrifício? Não é só questão financeira, mas do corpo, da vida da pessoa. Então, poxa, eu tenho esse dia aqui, ao invés de descansar, eu vou fazer a obra de Deus. Ao invés eu ir para algum lugar, que não tem nada de errado contra isso, mas tem pessoas que estão mais priorizando as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E ao ponto que está se tornando cada vez mais banal, já não se dá mais esse valor, pastor Lucas, como o senhor tinha essa alegria. É isso que o senhor tem visto, pastor? Sim, sim. Tanto é que, e aí eu já vou abrir aqui o coração, para os irmãos da nossa igreja hoje, nós temos um culto na quinta-feira e um culto no domingo. 2 cultos na semana. Se você observar 15 anos atrás, nós tínhamos círculos de oração, geralmente na segunda, culto de ensino na terça, ensaio do coral na quarta. Era todos os dias preenchido com alguma coisa, alguma atividade voltada para a igreja. Hoje o pastor, se ele trabalhar, tem vários pastores que trabalham nessa metodologia, mas ele está sofrendo. E acaba sofrendo muito. Você percebe em grandes igrejas, culto no meio da semana, tá Pedro, Tiago e às vezes o João ainda me falta. Olha a dificuldade. E aí é pós-pandemia, pós-modernidade, a luta, essa guerra pela sobrevivência. Parece que anos atrás nossa esperança era um arrebatamento. Irmãos, nem estude, porque Jesus está vindo. Vai casar? Não, deixa para depois, que Jesus está voltando. Mas nós tínhamos essa, eu digo que essa pureza, né? Hoje as pessoas perderam um pouco dessa questão, por exemplo, de se olhar para o pastor. Se o meu pastor, ele me ligasse agora, olhasse no celular, 4149-7012, o número do telefone dele, Lucas, preciso do senhor agora, para largar tudo, deixa o idcast aqui, irmãos, volta outra hora. Vai hoje um pastor fazer isso. Ele corre o risco de ser processado e assim, o pessoal se banalizou bastante. É lógico que tem as exceções, né? Lamentavelmente. É triste isso. Tem suas exceções, mas cada dia que passa, pastor Lucas, menores. Bem, você que está nos assistindo, olha, tenho certeza que está gostando muito do nosso querido e amado pastor Lucas, uma figura extremamente simpática e carismática. Não tenha dúvida que o mais importante é você ficar conosco do início até o fim, né, pastor Lucas? Exatamente. E mais uma vez eu vou dizer, se inscreva. Olha aí, mais uma vez esse sininho aí que vai aparecer. Dá um like,
Então, tem muita gente, pastor Lucas, que está nos assistindo, mas ainda não se inscreveu. Então se inscreva, não perca seu tempo. Faça junto conosco, deixe seu comentário. O que você está achando aí do testemunho do pastor Lucas? Coloca aí no comentário, porque certamente vai ajudar muito o nosso canal, tá certo?